Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Passo à Matemática e hoje vamos continuar com a trigonometria do 11º ano. Vamos falar hoje sobre o cosseno de alfa igual a A e sobre as suas fórmulas. Vamos a isso? Temos então cosseno de x igual a A, mais uma vez uma equação trigonométrica, desta vez com a função cosseno, em que temos a nossa incógnita, que é x, e o nosso a, que é o número que nos é dado. Este número só pode ser entre menos 1 e 1, porquanto o cosseno e o seno de x só vai de 1 a menos 1 no círculo trigonométrico, tal como vimos na última aula, visto que este tem raio 1. E bem, é importante notar uma coisa. Nas equações trigonométricas existe uma infinidade de soluções, pois é possível criar diferentes ângulos apenas dando várias voltas ao círculo e parando no mesmo lugar. E aqui está um exemplo. Se pararmos no π sobre 3, temos um ângulo. Porém, se dermos mais uma volta, vamos ter o ângulo 7π sobre 3. Se dermos mais uma volta, vamos ter o ângulo 13π sobre 3. E por aí em diante. Então, qualquer uma destas equações trigonométricas, cosseno de x igual a A, seno de x igual a A e tangente de x igual a A, tem exatamente infinitas soluções. Por isso, o que é que pode acontecer? Pode ser pedido que nós demos apenas as soluções que se inserem no intervalo, normalmente nos intervalos com amplitudes menores. Então, por exemplo, se nos pedissem a solução da equação cosseno de x igual a A ou cosseno de x igual a 1/2, a resposta seria π sobre 3. E também seria 7π sobre 3 e 13π sobre 3. Mas se nos pedissem no enunciado que dessemos apenas a resposta entre os intervalos de 0 a π, então a nossa solução seria apenas e só o π sobre 3. Então, o que é que nós temos de fazer para simplesmente resolver uma equação trigonométrica? Primeiro temos que entender o que é aquele intervalo. E neste caso, os intervalos vêem-se no círculo trigonométrico. Afinal, qual é o papel do círculo trigonométrico nestas equações trigonométricas? É simplesmente perceber que o seno e o cosseno dá-se através do mesmo, como vimos na aula anterior. Ora, aqui está. Aqui nesta aula nós vimos que o seno e o cosseno se dão através da abscissa e da ordenada de diferentes pontos na circunferência trigonométrica de raio 1. O problema é, quero saber qual é o x, tal que o cosseno de x igual a 1/2 no intervalo de menos π a π. Ora, menos π até π, uma volta completa. Apenas a primeira volta. Pegando no livro, podemos ver que é de menos π até π, uma volta completa. Depois percebemos que o nosso intervalo é uma volta completa, vamos então ir à tabela do auxílio e identificar que cosseno de π sobre 3 é igual a 1/2. Tal como podemos ver aqui, o cosseno de π sobre 3 vai ser igual a 1/2. E logo percebemos que uma das equações é π sobre 3. Porém, cosseno de x é igual a cosseno de menos x. E aqui é importante utilizar os parênteses para não se confundir com a expressão cosseno menos x. Até porque o cosseno nunca pode aparecer sozinho. Deve ter sempre um ângulo à sua frente. Logo, cosseno de menos π sobre 3 também vai ser 1/2. Então, outra solução é menos π sobre 3. Se na circunferência formos intersetar a circunferência com a reta x igual a 1/2, podemos ver que há duas interseções, que são essas mesmas soluções, π sobre 3 e menos π sobre 3. Então, em
menos π a π, x igual a π sobre 3 ou x igual a menos π sobre 3. Caso não nos dissessem um intervalo, o que mudava seria que, se fosse em R, nós teríamos que escrever mais 2kπ nas duas soluções, pois simplesmente existiriam infinitas soluções. Vamos agora ver a fórmula da equação trigonométrica cosseno de x igual a A. Mais uma vez, a fórmula simplesmente aparece com 2kπ. Então, na base x é igual a 2kπ mais alfa, ou x é igual a menos alfa mais 2kπ. E nas regras especiais, quando cosseno de x é igual a 0, então x vai ser igual a π sobre 2 mais kπ. Quando o cosseno de x é igual a 1, então x vai ser igual a 2kπ. E quando o cosseno de x é igual a menos 1, então x vai ser igual. Eu não pus aqui o x vai ser igual, mas tal e qual como no seno é x igual a π mais 2kπ, com k pertencente a z.